Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Primeiro dia da semana, estamos aqui reunidos, para honrar e louvar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos tenham tido uma semana cheia de bênçãos e que Deus tenha protegido a cada um. Deixa eu orar pela mensagem. Santo Deus, maravilhoso Pai, nesse momento queremos estar pedindo que o Senhor venha estar abençoando, Pai, a sua igreja, em todos os lugares, ó Pai, onde quer que cada irmão esteja, Pai, ouvindo essa mensagem, reunido em família e bendizendo o seu santo nome, ó Pai. Que essa mensagem, Pai, possa ir ao encontro do coração de cada um e que cada um, Pai, possa ter o entendimento e essa sabedoria, que o seu Espírito Santo esteja com cada um. Pedindo, Senhor, perdão pelos nossos pecados, que chegamos à sua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de iniciar essa mensagem com uma leitura lá no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. Vamos abrir nossas Bíblias lá? Então, diz assim, 19. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvindo, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém, irmãos? Tiago aqui, ele nos dá várias lições. Ele nos dá vários conselhos. Eu quero focar no poder da palavra. Lá no versículo 21, na leitura que nós fizemos, fala assim: aceite humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aceitar humildemente a palavra, que foi o quê? Que foi implantada. O que ela faz? Ela é poderosa para salvar a nossa alma. Então, vou focar, nesse Tiago aqui, essa poder da palavra. Para falar desse poder da palavra, eu gostaria de lembrar, assim, o poder de Deus, O Deus ele tem o poder da palavra. Quando a gente vê em Gênesis, no livro de Gênesis, quando se fala da criação, os irmãos que gostam de ler, que leem a palavra, já perceberam, como que foi feito tudo, o mundo. Lá no versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis, Deus fala assim, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz.
E toda a criação de Deus, com exceção do homem e da mulher, com exceção desses dois, toda a criação foi feita através da palavra de Deus. Então, né, Deus, né, é uma palavra poderosa, o poder da palavra. E Jesus também, ele demonstra para nós que ele tem esse poder, o poder da palavra. Em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35 até o 41, a história lá, os discípulos estão no meio de uma tempestade. Apavorados com medo, e chamam Jesus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Nós também, né? Literalmente, às vezes estamos passando por tempestades. Provavelmente devido a esse problema que está ocorrendo no mundo, muitos irmãos estão passando por uma tempestade. Mas o que os discípulos fizeram aqui naquela tempestade? Eles clamaram a Deus, eles chamaram a Jesus. Né? Eles procuraram por Jesus. Então, um aprendizado para nós, né? Não sei qual é a tempestade que cada um está passando, né? Vamos procurar Jesus. Mas voltando lá do texto, esses discípulos estavam na tempestade. Jesus estava no barco, dormindo, e o que aconteceu? Jesus se levantou, o que ele fez? Ele repreendeu, né? Ele falou para o vento, e disse, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se e acalme-se. E sabe o que aconteceu? O vento aquietou e houve uma completa bonança. Então, irmãos, não sei qual é a tempestade na sua vida, mas procure a Jesus. Aqui nesse versículo, nesse capítulo de Marcos, a gente pode ver também, né, o que Jesus fez para acalmar esse vento e o mar. Simplesmente usou aqui a palavra. Então Jesus, ele tinha poder na palavra. Esse poder, se a gente vê em Mateus 8, do 5 ao 9, Mateus capítulo 8, 5 ao 9, um centurião romano, ele vai procurar Jesus para quê? Para curar um servo dele. E Jesus se dispõe a ir até a casa desse centurião. Aí a gente vê o centurião falando assim para Jesus: eu não sou digno, né, que você vá na minha casa, mas eu sei que você tem autoridade, você tem poder, né? Uma palavra sua e o meu servo será curado. Então, uma palavra de Jesus e o servo será curado. Então, o poder da palavra. Realmente, a palavra de Deus, de Jesus, ela é poderosa. E Tiago ali, ela fala que é poderosa para quê? Para salvar as nossas almas. Sabemos que hoje a palavra de Deus está onde? Está na Bíblia. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é uma arma, né? Como nosso irmão Ricardo falou no último sermão que ele fez, é uma arma. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. E Tiago, ele está falando assim para nós, vocês não podem ser somente ouvintes da palavra de Deus, tem que ser praticante. E por que nós temos que praticar a palavra de Deus? Em 2 Timóteo, capítulo 3, 17, ela fala que a Bíblia, ela nos torna perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia é a palavra de Deus que nos leva à perfeição. Mas para nos tornarmos perfeitos, é necessário o quê? Praticar a palavra de Deus, não somente ouvintes. Tiago falou: aquele que só ouve a palavra e não pratica, engana quem?
engana a si mesmo. Então a salvação não é só ouvir a palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus. Tiago 1, vamos ler novamente, do 22 ao 25. Tornai, pois, praticante da palavra de Deus, e não somente ouvinte, enganando-se a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se ao homem que contempla-se no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e logo se retira e esquece de como é a sua aparência. Então aquele que só ouve a palavra de Deus e não pratica, está enganando quem? Está enganando o irmão? Está enganando a Deus? A Deus ninguém engana, então está se enganando a si mesmo. O Evangelho de João também nos dá uma lição, né? Nos alerta para falar de ouvir. João, Evangelho de João, vamos abrir lá, capítulo 14. Deixa eu abrir aqui, Evangelho de João, capítulo 14. A partir do versículo 23. Versículo 23, João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos nele, e faremos nele morada. O que Jesus está falando? Se alguém me ama, você ama Jesus? Eu amo Jesus. Então guarda a sua palavra. O que é guardar a palavra de Deus? É pegar a nossa Bíblia e deixar guardado, que é a palavra de Deus. Vamos pegar a palavra de Deus e deixar guardada? Não, aqui o sentido de guardar é o sentido de obedecer. Se a gente obedece a palavra de Deus, temos uma promessa. Qual que é a promessa de Jesus aqui? O meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos morada nele. Então, onde Jesus tem a sua morada? Naquele que ouve e obedece a palavra de Deus. Então, temos que ouvir e obedecer a palavra de Deus. Então, guardar é obedecer. A gente vê que nesse versículo que quando a gente pratica a palavra, isso nos leva a um relacionamento mais íntimo para com Deus. Então, temos que obedecer, praticar a palavra. Ainda no Evangelho de João, capítulo 8, diz assim, 31 e 32. Evangelho de João, capítulo 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que Jesus está falando aqui? Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, temos que ouvir a palavra de Deus, né? Temos que permanecer. Ouvir a palavra de Deus não é só escutar, não é só escutar a mensagem, não é só ler a palavra. Temos que praticar. Ouvir tem relação com atenção, obediência, prática, isso é ouvir. E Jesus, né, falou que quem ouve a palavra dele é prudente, Mateus 7, 26. Aí uma pergunta para mim e para cada um de nós, né? Como estamos praticando a palavra de Deus? Como você está praticando a palavra de Deus? Você é um ouvinte ou é um praticante da palavra de Deus? E Tiago,
ele dá vários conselhos para nós, né, de como podemos praticar a palavra de Deus. Tiago, vou ficar só nessa leitura do começo. Tiago 1, 26 diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, está enganando seu próprio coração. Então, o primeiro conselho de Tiago é o quê? Refreia a sua língua, segura a sua língua. A gente está falando do poder da palavra. Se a palavra de Deus tem o poder, a nossa palavra também tem o poder do quê? De, às vezes, fazer a pessoa perder a fé, ou a pessoa engrandecer, né? Como você está usando a sua palavra? Para afastar as pessoas de Deus ou para trazer as pessoas a Deus? Quando você está falando, o que as pessoas veem na sua palavra? Você está praticando a palavra de Deus com as suas palavras? O segundo conselho prático de Tiago, eu quero falar lá no versículo 19, Tiago 1. Esteja, pois, meus amados irmãos, todo homem pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então ele fala aqui, o homem esteja o quê? Pronto para ouvir e o quê? Tardio para falar. A anatomia humana, Deus o fez o quê? Colocou no homem uma boca e duas orelhas. Mas muitas vezes falamos mais do que ouvimos. Muitas vezes, mal uma pessoa acaba de falar e já estamos falando. Então, fale, ouça antes de falar. No livro de Mateus, capítulo 7, né, o que falamos reflete o que nós somos. Lá em Mateus 7 fala que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12, 34. O que você está falando? A pergunta é, o que nós somos realmente? Do que o nosso coração está cheio? Então pense muito bem antes de se falar. Enche seu coração com coisas boas. Tendo coisas boas no seu coração, você falará coisas boas. E onde podemos achar coisas boas para falar? Na palavra de Deus, que tem o poder para nos salvar. Como eu já disse, a nossa palavra pode edificar uma pessoa ou pode acabar com a pessoa, né? Como você está usando essa palavra? Em outro conselho que eu quero pegar, em Efésios 4, versículo 29, diz assim para nós, Efésios capítulo 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmite graças ao que ouve. O que é a palavra torpe? A palavra nojenta, a palavra maliciosa. Não saia isso da sua boca. O que tem que sair? Lá, Paulo fala em Efésios mesmo, o que edifique cada pessoa. No versículo 19 lá de Tiago fala para nós também assim, seja tardio, né, para se irar, porque a ira não produz a justiça de Deus. Você é um pavio curto? Existem pessoas que falam, eu sou pavio curto, eu sou assim mesmo. Mas
a ira, ela não produz a justiça de Deus. Vamos irar? Vamos nos irar? Vamos sim, com certeza. Mas demore para se irar. E quanto mais rápido for a sua ira, mais besteira você vai fazer. Aí você não está praticando a palavra de Deus. Lembre-se que a palavra de Deus, ela diz que nós somos luz. Se nós vivemos irado, como que nós vamos ser luz? Irado. E Tiago, ele fala, né, para nós, se nós queremos ser felizes, ele nos dá um alerta para sermos felizes. Vamos voltar lá em Tiago, capítulo 1, versículo 25. Então, uma receita para a felicidade que Tiago deixa. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Você quer ser feliz? Seja um operoso praticante da palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus, que isso traz a felicidade. Que Deus nos abençoe. Uma ótima semana a todos. Amém?